voltando, estamos voltando. Deixa só a professora Rita entrar de novo. Valéria, eu sei que você quer participar, mas infelizmente só dá para ser 2 pessoas. Professora Rita, quando a senhora entrar, solicita. Ela ainda não entrou. Vocês estão gostando, gente, da live? Deixa eu pegar aqui o livro. Eu acho que eu tô com ele aqui, do livro que ela entrou. O livro que a professora Rita falou é Comunidade e Crianças Leem Histórias, promovendo a alfabetização e o letramento na escola pública. Ó. Depois eu posso bater uma foto, certo? E disponibilizar nos stories para vocês. Espera aí que o cabo do meu vídeo tá ok? Ela tem alguns livros para sugerir, então depois eu bato foto e boto nos stories para vocês verem. Pronto, a professora Rita entrou. Deixa eu procurar aqui ela. Tá. Pronto. É o meu fio, Samara. Meu fio do fone. Eu vou ter que comprar. Oi, apareci já, né, Jamila? Pronto, tá dando certo agora. Tá. Oi, professor! Pronto, Olá, tudo bom? Tudo. Gente, a outra live... deixa eu dar um aviso que o povo está perguntando se a outra live ficou gravada. Eu tentei salvar, tá tentando ser postada no IGTV, certo? Eu tive que iniciar essa nova e espero que quando terminar esteja a outra lá no IGTV para todo mundo assistir. Tá. Jamília, para gente dando continuidade, eu queria lhe pedir depois você postar. Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo muito bem. Eu queria que você postasse também esse livro aqui, que é um livro que nós publicamos quando terminamos do AE, né? Isso. E avise para os professores que ele é distribuição gratuita, esse aqui. A UFC fez vários exemplares. Pronto. Política de inclusão escolar, estratégias pedagógicas no atendimento educacional especializado, né? Ah, Maria, o meu filho... Esse aí nós ainda temos na UFC alguns exemplares que a gente pode distribuir gratuitamente com os professores de AE que estejam interessados. E a professora Robéria, ela tá com esses livros na UFC. É uma questão de procurar a Robéria e pedir para ela que ela sempre distribui, enviar. Os municípios têm feito isso. Alguns municípios que não receberam ainda têm pedido e a gente tem mandado. Depois da pandemia. Então isso porque agora o correio está meio, como diz Chico, andou arisco, né? Bom, gente, então podemos continuar, Jamília, onde sim, pode sim. Bom, a gente tem mais uma hora, se a senhora sentir à vontade. Não, mas eu acho que eu não fico mais uma hora, não. Eu acho que eu só queria concluir para não cortar no meio, né? Assim, eu acho que a gente falou um pouco mais no começo, era para ter vindo logo para a questão dos atendimentos. Então, como eu tinha falado, a gente estava ainda nessa questão de trabalhar os agrupamentos, que dá para fazer em casa, muitas coisas, com muitos elementos da própria casa, né? É possível fazer agrupamentos se a gente orientar as famílias e estabelecer relações entre determinadas características de objetos e de evento, relacionando, né? Por exemplo, eu posso contar 2 pequenas histórias, ou pedir que a criança veja 2 filmes, que um que tem relação com o outro. E aí, o que aconteceu nesse filme que também aconteceu no outro? Ou o que aconteceu nessa história? Vamos dizer, um personagem se perdeu na floresta, e nessa outra também aconteceu isso. E o que foi que aconteceu? Então, é muito importante
essa questão da gente pedir que a criança identifique aspectos que são semelhantes e aspectos que se diferenciam, tanto em objetos quanto em eventos, sabendo que a identificação de semelhanças e diferenças em determinados eventos é mais complexa, né? Demanda muito mais implicação, demanda muito mais da criança, né? Muito mais percepção, muito mais cognição, né? Muito mais investimento cognitivo quando você pede para comparar eventos do que comparar objetos. Mas a gente tem que estar sempre, como diz o Vygotsky, né, atuando na zona de desenvolvimento proximal. Porque se a criança já fez, já provou e que já sabe, vamos puxar esse desenvolvimento, né? Vamos estar sempre puxando para que ela possa estar avançando. Então, é nessa perspectiva que o professor do AE tem um papel fundamental no processo de desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, no desenvolvimento de estratégias cognitivas, né? Fazendo com que essa criança possa estar evoluindo. Você quer dizer alguma coisa nesse item? Porque não esquece uma coisa muito fundamental. Fale mais alto, porque às vezes... Que é o fato que... Está cortando ele, pronto. Estou ouvindo, professor. Tá bom? Que as pessoas que têm deficiência intelectual têm uma representação do mundo muito pobre, porque eles não conhecem mesmo os objetos do meio onde eles estão evoluindo. Bom, é uma maneira de falar, mas é simplesmente para dizer que é muito pobre. Então, como você acha que eles vão, um dia, conseguir fazer ou desenvolver o conceito do objeto e fazer a classificação e tudo isso, se essas características das pessoas ou dos objetos não está bem internalizada. É essencial. Isso já nos primeiros anos de vida deles. Seja uma criança com deficiência intelectual leve, moderada e mesmo severa. Não esqueça essa realidade que é central na educação deles. Certo. Eu vi alguém dizendo aí que não está ouvindo. Mas eu veio aqui com as meninas e o áudio tá bom. Todo mundo tá... Eu acho que deve ser algum problema lá na internet dela. Ah, tá certo. Então, o que eu queria continuar com essa questão da intervenção, né? A gente falou muito da questão de estabelecer relações. Vamos falar de uma outra questão que é fundamental quando a gente trabalha no AE, que é a questão de ajudar os alunos a uma boa interpretação. Gente, nós vivemos a nossa vida cotidiana interpretando o mundo. A gente passa... Agora travou. Professora? Ó, Jamília? Pronto, voltou. Pronto, então assim, interpretar faz parte do nosso cotidiano. E a gente precisa ajudar as crianças com ou sem deficiência, porque eu já trabalhei muito em intervenção pedagógica, pedindo para as crianças fazerem interpretação, não só interpretar, quando a gente fala interpretação, não é só interpretar um texto, mas é interpretar uma situação, um evento, enfim. A significação. Exatamente. Então, dar significação. Então, assim, a gente precisa estar mediando, orientando as pessoas para esse processo de interpretação. E aí, quando a gente trabalha com alunos com deficiência, então, o que você pode pedir para as famílias? Fotos. Alguém tem uma foto em casa, ou uma paisagem, ou um quadro, enfim, o que tiver. Vamos interpretar. Quais são os elementos que tem? Que elementos são esses? Por exemplo, se for uma paisagem, precisar, que ambiente é esse? Está de dia, está de noite? O que é que mostra esse ambiente? É um ambiente de praia, de serra, enfim, o que está acontecendo? Se é um evento, qual é a temporalidade desse evento?
Isso aconteceu, é presente ou é coisas que foi do passado? Qual é a temporalidade, né? Se foi uma história, o que aconteceu nessa história? Como é que a gente pode interpretar isso? Por que o personagem tomou essa atitude? Por que ele fez isso? E quando você trabalha também com foto, por exemplo, essa pessoa está triste, está alegre, está surpreso, por que você interpreta desse jeito? Então, é canalizar os processos cognitivos para ações que elas vão se deparar na vida cotidiana. E a escola demanda muito processo de interpretação. Eu espero que vocês estejam percebendo a diferença. O professor está trabalhando aqui aspectos que não é um conteúdo escolar, mas prepara o aluno cognitivamente, abre espaço para as aprendizagens escolares. Por isso que é muito importante essa função do professor do AE, né? E eu acho engraçado, professora, só lhe cortando aqui um pouco, é porque isso é a gente deveria pensar dessa forma sempre, né? Independente de estar ensino remoto ou não. Acho que a gente fica muito ligado aos livros, aos conteúdos, e acaba deixando de lado essa educação dos sentidos, que eu estava até conversando com o professor ontem, né? De problematizar a questão do seu espaço, né? A questão motora, os 5 sentidos mesmo que a gente tem no corpo. Então, é algo que o professor tem que pensar quando ele for fazer o seu planejamento. Entendeu? Exatamente. Aquele meu conteúdo vai ajudar aquele meu aluno em quê? Para aquilo ali fazer sentido para ele, uma ligação com o mundo que ele vivencia fora da escola. Exatamente, um processo de observação. Por exemplo, uma coisa muito simples. O professor de ciência diz, não, eu estou trabalhando a evaporação da água. Eu vou fazer um processo de observação com o meu aluno dentro do AE, que eu vou dizer assim, eu quero observar, o que nós vamos observar? Ele pode observar uma panela fervendo, é um processo de evaporação, a água. Ele pode observar, choveu, criou uma poça d'água, e aí essa água vai desaparecer. Por que você acha que essa água sumiu? Por que ela não está mais aqui? O que houve? Qual foi o elemento que fez com que essa água desaparecesse? Então, é um processo... então, João Roberto está até brincando aqui. Será que a água tem os pezinhos e fugiram? O que foi que houve, né? Com essa água? Então, esse processo de observação faz com que a criança aprenda a se ligar nos fenômenos da vida cotidiana. Não é uma coisa distante e separada da realidade. Daí porque o professor do AE, quando ele faz uma intervenção adequada, ele está favorecendo o processo de desenvolvimento intelectual do seu aluno, né? Perfeito. E aí vem uma outra questão que também deve fazer parte do cotidiano do professor do AE, que é a questão de representação, significação e interiorização. Como é que essa criança representa o mundo? Qual é a forma que ela tem de representar, de interpretar, de dar significado, né? Porque, por exemplo, o Vygotsky diz assim, quando uma criança vê uma porta e ele vê só um elemento retangular, para ele está vendo apenas um elemento retangular. Mas quando o adulto faz a mediação e diz, olha a porta, fecha a porta, cuidado que a porta vai bater. Ele está dando para ele uma conceitualização daquele objeto. E aí essa criança está fazendo um processo de internalização da cultura. Porque na nossa cultura a gente usa porta. Então ele está internalizando. Quando a gente trabalha com a criança, olha o copo, me dá o copo aqui, vamos beber água. Então eu estou dando para ela um conceito, que é um objeto que a gente usa na nossa cultura. E aí a gente está... Quando você pede para a criança, desenha o copo, como é que você está vendo o copo? Quais são as características? Né? Que tipo de copo existe? Grande, pequeno? Então, você está fazendo com que ela dê significado a determinados objetos. E o fato dela representar, ela pode representar objetos com massa de modelar, com desenho, enfim, descrevendo. Ela pode dar significado quando eu pergunto para que serve, em que situação eu uso, né? E ela está
com isso, interiorizando determinados conceitos, né? E assim ela está interiorizando o mundo, dando significado à sua cultura, internalizando a cultura. Então, gente, para vocês que são professores de AE, esses aspectos, que são os aspectos que a gente trabalha no cotidiano, que nós fazemos isso de forma espontânea, todos nós, a criança que tem necessidade de um suporte, ela pode não estar fazendo esse processo de forma espontânea, daí porque a mediação é extremamente importante, daí porque nós precisamos estar orientando os pais nessa perspectiva. Eu não vou simplesmente dizer para o pai, olha, você vai trabalhar representação, significação e interiorização, sem dizer como ele fazer, nem porquê e nem a importância desses conceitos. Eu preciso dizer, olha, para a criança isso é importante, ela aprender, porque ela está internalizando, ela está desenvolvendo habilidades que são fundamentais para a construção dos conhecimentos científicos, e daí a gente vai dar determinadas propostas de ação e orientar como o pai deve mediar, porque no caso, o pai ou a mãe não é uma resposta, né? Mas é uma forma de atuar que nos interessa. Então, nesse sentido, só para a gente ir concluindo, em termos de atuação pedagógica, as estratégias para aprender passam necessariamente por algumas etapas, que são, primeira, observar. Para quê? Para a gente ir rompendo com esse padrão da criança impulsiva. É só a criança com deficiência intelectual que é impulsiva? Não, tem muitas pessoas. Eu sou. Muitas o professor que o diga. Já, pessoas inteligentes que têm essa impulsividade de querer fazer a coisa assim do jeito que lhe vem na cabeça. Não é por aí. A gente vai ter que sempre estar perguntando para a criança, antes de fazer a tarefa que está sendo proposta, o que é que eu preciso para fazer essa tarefa? Será que você é capaz de fazer sozinho ou você precisa de ajuda? Que tipo de material você vai precisar para fazer isso? Você vai fazer isso agora ou depois do almoço ou que horas? Como é que nós vamos fazer? Então, a primeira coisa é observar o que é que precisa ser feito e agora, não, então eu vou planejar. Falar em planejamento com uma criança de 3, 4, 5 anos, pode sim, você não pode não usar essa planejamento, mas você pode dizer, como é que eu vou fazer isso? O que é que eu vou precisar? Eu vou precisar de papel, de lápis, eu vou precisar de um objeto da cozinha, o que é que eu vou precisar para fazer isso, né? E depois aí a criança vai realizar a sua tarefa, estando atenta ao que está fazendo, realizar de forma atentiva e sempre pedir para a criança avaliar o resultado do que ela fez. Ficou legal? Você acha que ficou bom? Foi o melhor que você pôde fazer? Você poderia ter feito melhor? O que você acha? Então, se a gente trabalhar essas habilidades de observar, planejar, executar e avaliar, nós vamos estar sempre preparando essa pessoa, essa criança, esse adolescente, esse jovem, para uma atividade mais eficiente na escola e fora da escola, em todos os momentos da nossa vida. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa pensar nessa perspectiva. Eu observo o que eu quero fazer, eu planejo, eu realizo e eu avalio. Então, a gente estaria, com isso, preparando a pessoa, ajudando essa pessoa a ter uma atuação mais eficiente na vida dela, em todos os aspectos, né? Mas o nosso foco é a escola, então vamos pensar nas atividades escolares. Dá para pensar isso em cooperação com o professor do ensino comum? Claro que sim, gente. Porque se o professor fizer isso também na sala de aula, com os alunos, com a turma toda, vai ser excelente para a turma toda, né? Então, são exemplos dessa natureza que favorecem muito, são atuações dessa natureza que favorecem muito o processo de aprendizagem. Eu não sei se tem alguma outra pergunta, Jamília, que naquela hora você disse que tinha pergunta. Já, Roberto? Tem. Sim. Você quer falar, professor? Rápido, vou falar. Sim. Simplesmente porque a professora falou da questão da aprendizagem, que tudo se passa naturalmente na escola, mas ela fala também da dimensão da aplicação, de certa maneira, no contexto da vida cotidiana. Isso me parece central também no fato que
quando você trabalha uma estratégia, por exemplo, observação, comparação e tudo isso, não esquece, como pessoa responsável do AE, de planejar com o aluno situação na vida do dia a dia para aplicar essa estratégia em uma situação que ele pode imaginar como você, e depois de fazer, claro, depende da qualidade do linguagem dele também, mas fazer um tipo de relatório da experiência do interesse dessa experiência na vida dele, para dar essa significação e ver que ultrapassa simplesmente a questão direta da escola, para abrir sobre sua vida em geral, Sim. cotidiana. Ok. Jamila, Certo. as questões que você teria para fazer, porque já está Certo. muito longo. Professora Silvia Helena está aqui perguntando sobre as crianças na educação infantil, como é que poderia se pensar, né, esse ensino remoto para as crianças na educação infantil. Uhum. A senhora pode iniciar respondendo, vou vendo aqui as outras. Posso. Então, quando a gente pensa na educação infantil... Oi, Silvia, que bom que você está com a gente. Fico muito feliz. Quando a gente pensa na educação infantil, é importante a gente pensar, primeiro, qual é a idade da criança, né? Qual é a necessidade específica que ela tem de desenvolvimento nesse momento. Porque, por exemplo, se a gente tiver com uma criança com síndrome de Down, tem muita criança com síndrome de Down, com 5, 6 anos, com 4 anos, que fala, que já tem uma linguagem expressiva bem desenvolvida. Tem outras crianças que nessa idade ainda não tem uma linguagem expressiva, ou seja, uma linguagem verbal desenvolvida. Então, a gente precisa ver como essa criança está em termos de demanda, de desenvolvimento, e investir nessa perspectiva. Então, assim, se for trabalhar a linguagem, por exemplo, então é muito importante que a gente atue sempre, oriente os pais no sentido de solicitar que a criança execute uma tarefa, você dá um comando, faça tal coisa, vá levar essa bolsa no quarto, vá fazer isso, para que a criança compreenda. E também que a criança descreva, né, à medida que ela for falando, mesmo que seja com uma palavra, mas o que você, como é que você viu isso? Determinado fenômeno, determinado objeto, o que você está vendo? Ou trabalhar, por exemplo, você pode comparar o que está pesado ou mais leve ou mais pesado, né? Então, ele pode pedir para ela comparar e verbalizar. Então, depende do foco do que o professor está trabalhando, mas ele precisa orientar a família no sentido de, do mesmo jeito que, como eu falei antes, usando o que as crianças têm, em termos de... Usando o que a criança, o que a família tem, em termos de... materiais e de recursos, a professora do AE vai pensando em atividades que possa estar desenvolvendo a criança nessa perspectiva. Por exemplo, se a criança tem muita dificuldade do ponto de vista motor, né, e precisa muito desenvolver essa questão da psicomotricidade, então, é extremamente importante que a gente possa ver na família o que a família pode oferecer em termos de espaço, né, em termos de recurso físico mesmo, que a gente possa estar trabalhando essa motricidade. Se eu quero trabalhar muito a mão, né, da criança, então eu posso usar uma caixa, uma Tupperware, uma coisa com grãos, esconder determinados objetos pequenininhos e pedir que a criança, com a mão, ela vai procurar, ela vai localizar, ela vai sentir a percepção tátil e dizer o que ela está localizando ali, né? Pedir para a criança fazer também comparações, o desenvolvimento da percepção gustativa, né? Tudo isso são questões que podem ser desenvolvidas com a criança pequena, com a criança da educação infantil, né?
Eu acho que, da mesma forma que os pais, que a professora do AEE está orientando os pais, que os pais podem fazer uma mediação com a criança do ensino fundamental, ela pode também fazer com a criança da educação infantil, sendo que é preciso que a gente focalize nas habilidades que aquela criança está precisando desenvolver naquele momento, né? Porque assim, a gente não pode dizer toda criança com síndrome de Down da idade X ou com deficiência intelectual, ou às vezes, eu já tive, assim, a gente não pode dizer que todas as crianças de uma idade X se desenvolvem da mesma forma, né? A gente sabe que tem diferenças muito grandes, né? São diferenças enormes em termos de desenvolvimento das crianças. Então, é focar no potencial dela e focar no que está sendo solicitado para aquele momento. Mas os objetos, por exemplo, eu tive uma orientanda minha do mestrado que trabalhava com crianças que tinham deficiência visual. E muitas delas tinham também problemas motores. Então, ela desenvolveu com a família determinadas formas de atuar, uma calça jeans que ela enchia de bolinhas ou de retalhos de pano e costurava em cima e embaixo e dava um nó na criança, fazia com que ela pudesse manter essa criança que tinha um problema motor que não conseguia se sentar, fazia com que a criança ficasse sentada mais tempo para a mãe fazer intervenções com essa criança. Então, elementos que tem na família que ela pode usar para trabalhar a textura, o que é áspero, o que é liso, o que é macio, e muitas coisas que a gente pode utilizar da casa, da família, é possível ser feito no contexto do AE com a criança da educação infantil. É o mesmo Até princípio. mesmo também na sala de aula comum, né? O professor, é importante que o professor possibilite essa exploração do espaço que a criança tem disponível, né? Transformar a casa realmente num laboratório, onde a criança vai investigando, ela vai desenvolvendo a questão motora, tanto a ampla como a fina. Ter muito brincadeira, né? Também é importante nesse momento. Não sobrecarregar as crianças também de atividades, eu acho que acaba que mais que prejudica do que mesmo contribui, né? É importante a criança ter uma rotina também estabelecida. Mas principalmente na educação infantil, aqueles conceitos que são essenciais, né? Em cima, embaixo, né? Na frente, Sim. atrás. Enfim, através de brincadeiras, o professor pode propor algumas atividades lúdicas que explorem bastante esses conceitos, que são os conceitos fundamentais que são adquiridos nessa idade, né, da educação infantil. São vários conceitos que são importantes de serem trabalhados, né? Certo. Eu tenho uma aqui, professora, sobre as orientações do Conselho Nacional de Educação, né? Sim. As orientações do Conselho Nacional de Educação para os professores que atuam com o público-alvo da educação especial nesse período de pandemia são suficientes para direcionar o trabalho nesse contexto? Eu acho que, pelo que eu li das orientações, eles dizem que devem ser garantidas as atividades, né? Isso. Mas eles não precisam quais são as atividades, como devem ser, né? O que a gente sabe é que, do que nós falamos agora, é que é importante manter o quê? A natureza da atividade, que, como a gente deu vários exemplos, se distingue, são diferentes daquela do ensino comum. E eu acho que o professor do AE, ele tem autonomia suficiente para pensar as estratégias de intervenção que ele pode propor para a família, orientar essa mediação, enfim, tudo isso que eu já falei. Eu acho que o Conselho Nacional, ela dá não dá nem diretriz, ela diz que esse serviço deve ser assegurado. Isso. Mas a forma de realizar, como realizar, e eu acho que o professor do AE tem que fazer isso de acordo com os princípios e a natureza que é própria do AE. Eles também enfatizam muito a parceria, né, com o professor de sala de aula comum, que vai até tem até uma pergunta também relacionada a isso, né?
como fazer essa intervenção proposta se o professor de AE é constantemente cobrado pelas adaptações dos conteúdos? Pois é, aí é o que a gente falou isso até no início da nossa conversa, né? Adaptações de conteúdo é uma coisa que eu acho extremamente danosa. Por quê? Se você prepara uma tarefa específica para aquele aluno que é um aluno público-alvo da educação especial, está inserido numa sala de aula do ensino comum, é muito perigoso o processo, por quê? Porque você está excluindo esse aluno dentro da sala de aula. Ele está com uma tarefa diferente dos demais. O que a gente propõe? Aquilo que eu falei no início da nossa conversa aqui. É transformar as práticas pedagógicas no sentido de propor atividades diversificadas, mas não para o aluno, mas para a turma toda. Propor atividades com níveis diferenciados, com propostas diferenciadas, propor muitas atividades onde possam ser feitas em cooperação. Aí, nesse momento de ensino remoto, impossível, porque nós não estamos trabalhando com grupo. Os alunos estão em casa. Então, você vai propor uma atividade em cooperação com o professor do ensino comum, no seguinte sentido: o que ele está propondo para a turma, em termos de determinado conteúdo, de alfabetização, ou de matemática, ou de ciência, enfim. E a partir daí, sim, aí o professor vai dizer, bom, o que o professor, o que o aluno do ensino comum poderá trabalhar nessa perspectiva, né? Então, eu vejo isso como uma atividade, eu não diria uma atividade adaptada, mas eu diria uma diferenciação de atividade no sentido de um nível de complexidade que não seja tão difícil, né, tão abstrato para que o aluno, se for com deficiência intelectual, se for um aluno com outra deficiência visual, ele pode fazer a mesma tarefa. Qual é a diferença? Se ele não tiver um computador que ele não possa escrever, ele pode responder verbalmente, né? Uhum. Pode ser feita uma atividade, por exemplo, uma atividade de ciência. Ele não pode observar porque ele não está vendo, mas ele pode pegar, pode tocar, pode descrever e interpretar, enfim, dar sua resposta, sua percepção do fenômeno verbalmente, né? Ser gravado e mandar para o professor. Então, é uma questão de, quando se fala em adaptação de atividade, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Eu acho que é aí que entra realmente o papel do professor do AEE, né? O professor, no sentido o professor da sala de aula comum. Pensar naquele conteúdo que ele quer trabalhar, né? O que ele quer aferir do aluno em relação a isso, que ele quer que a criança aprenda. E entrar em contato com o professor do AE, já que ele já teve essa conversa prévia com a família, ele sabe do espaço, ele sabe dos recursos que a família possibilita, como ele poderia, o professor de sala de aula comum, propor que o aluno realizasse essa atividade na casa, né? Aí o diálogo entraria como fundamental nessa questão da adaptação. Eu acho que é fundamental. Nesse momento, não tem como não trabalhar em parceria. Aliás, sempre, né? Sempre tem que dizer, sempre tem que estar presente a parceria entre os dois professores. Não é só agora no ensino remoto. Agora, muito mais. Por quê? Porque você não tem o espaço da sala de aula, você não tem o espaço da cooperação entre alunos, que é extremamente rico. Eu quero, assim, frisar, inclusive, a tese de Camila, né, que foi um trabalho extremamente interessante, que ela fez um trabalho por meio de aprendizagem cooperativa e que mostrou que onde havia a possibilidade dos alunos trabalharem em cooperação, alunos com e sem deficiência, a aprendizagem foi muito mais rica, né, foi muito mais interessante. E eu acho, viu, que para a Jamila e para as outras professoras também teria que ver, por exemplo, tem determinadas famílias que têm internet, que têm computador. Aí, por que não explorar esses recursos, né? Por exemplo, você trabalhou com o software Scala. É um software extremamente interessante para o aluno que tem deficiência intelectual, que tem autismo, que a criança pode fazer inúmeras atividades a partir de uma criança de 4, 5 anos que pode usar esse software. Então, inclusive as crianças, quando ele foi criado lá no Rio Grande do Sul, na Federal de Porto Alegre, foi com crianças autistas, com 4 ou 5 anos, nessa idade. Era na educação infantil que foi trabalhado com esse software. Uma família que tem
possibilidade, eu não vejo por que não lançar mão desses recursos tecnológicos, né? Claro, a família que não tem internet, não tem computador, a gente não tem como fazer isso, né? Isso. Mas, enfim, eu Aí acho que deixa eu ver aqui mais. A professora Mazé falou para lembrar do objetivo do AE, que não é conteúdo escolar, mas acho que já isso foi bem destacado aqui, né? Foi, bem no início, e depois também, Tem outra aqui sobre, e no contexto da, acho que já foi falado também, os professores, porque tem muitas redes que estão mandando atividades por site ou impressas. Aí a pergunta da pessoa é, professores da educação especial devem fazer a mesma coisa? atividades. Pois Impressa. Então, depende da atividade impressa. Por exemplo, tudo depende do que você quer com isso. Por exemplo, se você quer trabalhar uma atividade de observação, onde você quer que o aluno observe de forma completa e precisa, e você vai dar, tem até muito nessas revistinhas, duas situações, dois desenhos, né, onde você tem para comparar as diferenças. Tem um em cima e outro embaixo, normalmente com pequenas diferenças, para a criança identificar o que tem de diferente entre uma imagem e a outra imagem. Uhum. Você pode pedir para a criança explorar a questão das diferenças. É uma atividade impressa, mas eu não vejo por que teria problema. Né? Depende da intencionalidade do professor, né, do objetivo, daquilo que o professor quer desenvolver naquela criança. Eu não vejo nenhum problema de mandar uma atividade impressa, desde que a atividade impressa ela demande, né, que a criança pense sobre o que vai fazer, que a criança esteja mobilizando estratégias cognitivas para realizar, né? Então tem que ser muito bem orientada, né, professora? Tem que ser muito bem orientada. Ela tem que mandar a tarefa e mandar a orientação de como realizar a tarefa. Por isso que eu pensei que seria muito interessante os professores de UAE que possam fazer determinados grupos de pais para que ele possa, no grupo, estar conversando, orientando, discutindo como as tarefas, ou as atividades, ou as solicitações podem ser realizadas. Porque do mesmo jeito que ele pode utilizar bastante elementos da casa, né, recursos da família que tem na própria casa, ele também pode mandar algumas atividades que possam ser feitas dessa forma. Mas o que não pode é tipo assim, atividadezinha para ficar ligando uma letrinha para outra letrinha, aquelas coisas extremamente ultrapassadas no sentido de que não levam a um conhecimento da criança, não favorece o processo de construção de conhecimento. Exato. E também não ser só isso, né? Você pode até utilizar uma vez ou outra, desde que tenha um objetivo, um significado por trás, mas também, como já foi comentado aqui, que a escola, a casa, ela pode se transformar nesse laboratório, então por que não aproveitar esse potencial, né? Que o espaço tem a oferecer? Exatamente. Por exemplo, uma atividade que as crianças gostam muito e que é uma atividade que exige muita percepção, é aquela do labirinto. Tem aqueles labirintos para ela procurar. Se for uma atividade bem bolada de labirinto, eu não vejo por que não fazer, mas também não pode ser só isso. Está o tempo todo dando labirinto, porque tem uns extremamente complexos que até a gente tem dificuldade em fazer, né? Tem que ver o nível também, né, da criança. Mas eu não vejo porque eu não sou contra. Não pode nunca fazer. Pode, mas tem que estar. O professor tem que ter um plano para assim, eu sou professor da educação infantil. Qual é o meu foco com esse aluno? O que eu preciso desenvolver? Que tipo de percepção? Que tipo de habilidade ou de estratégia eu preciso trabalhar agora? É a linguagem? E não é só uma coisa, né? Normalmente a gente trabalha vários aspectos. Então, eu posso ir, essa semana eu vou trabalhar tal aspecto, na próxima semana vai ser outro, depois eu retomo, porque não trabalho uma vez, você tem que retomar várias vezes e vai avaliando. Ótimo. Então, é o foco, né, do que eu preciso trabalhar com esse aluno. Professora, eu tenho só mais duas perguntas aqui. Uma é um pouco polêmica, né, e a outra vai ser mesmo para encerrar. A polêmica, primeiro. A adaptação é o mesmo que flexibilizar?
Adaptação de atividade, será que é adaptação da atividade? Será que é isso? Isso, Que ela é o tem que mesmo adaptar. que flexibilizar? Eu não sei o que ela entende por flexibilizar, né? Como eu já falei de adaptação de atividade, eu tenho muito medo, muito receio e não gosto de usar esse conceito de adaptação de Uhum. atividade. Por quê? Eu falei disso há pouco tempo. Porque não é pertinente eu ter uma atividade diferente para aquele aluno que tem deficiência. Flexibilizar o ensino significa... eu não estou dizendo isso. Sou contra essa história de flexibilizar, se for no sentido de dizer que eu vou dar menos conteúdo porque o aluno tem deficiência. Não pode, eu sou contra. Ele tem que trabalhar o conteúdo. Por exemplo, eu acompanhei uma menina que estava já no ensino médio, uma menina com síndrome de Down, e o professor de química trabalhava com ela muitas experiências, mas ele trabalhava muito com experiência. E ela entendia. E ela, por exemplo, o conceito de solução, ela diz, já sei, quando eu misturo o sal e a água, eu estou fazendo uma solução. Então, muito bem, Débora, você está fazendo uma solução, mas aí como é que nós vamos descrever isso? Então, a partir de determinadas experiências, ela ia tendo condições de descrever, ou seja, ela estava se apropriando do conhecimento de química como os outros alunos. Pode ser que com um nível de complexidade menor, mas isso não significa flexibilizar o currículo. Eu falo sempre de diversificar as atividades de aprendizagem, diversificar a forma que o aluno vai expressar o que ele aprendeu. Não tem só um jeito de mostrar que aprendeu, não é só por escrito. Eu posso falar, eu posso escrever, eu posso desenhar, eu posso fazer uma maquete, se for numa aula de geografia, eu posso expressar o meu conhecimento das mais diversas formas. Por isso que eu prefiro falar de diversificação do ensino e não de adaptação. Eu acho a palavra adaptação muito perigosa, porque parece que é uma atividade diferente para um aluno diferente. E aquele aluno não é diferente. Ele é como todos os outros, porque diferentes somos todos nós. Então, esse conceito de diferença é para a turma toda, né? Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Certo. E a outra questão... eu queria destacar logo aqui um comentário que a Geandra fez, né, que esse momento, né, acaba que é uma oportunidade, né, de requerer a cooperação da escola e o suporte do sistema de ensino para o professor do AE, né, para que mais uma vez ele não se sinta sozinho, sobrecarregado, né, diante desses desafios que estão se apresentando agora no âmbito educacional. Excelente e muito bem colocado, né, Geandra, como sempre, né, ela é muito lúcida. Obrigada pela colaboração. A última pergunta são os desafios da escola pós-pandemia, considerando os estudantes público-alvo da educação especial. Como é que a senhora pensa esse momento após passar, né, toda essa atribulação que a gente está vivendo? Como é que ficam esses estudantes após esse período? Olha, Jamília, como eles ficam, eu não sei. Nós não vamos saber. Mas eu acho que a gente tem que... Porque não dá para saber, né? A gente não sabe quando é que vai terminar. Se vai ser no próximo mês, daqui a 2 meses, a gente não tem ideia ainda, né? De quando esse processo vai ser... Quando a escola vai ser retomada. Mas nós todos, educadores, podemos pensar no que a escola pode fazer. Né? E aí eu penso assim, que nós precisamos, enquanto educadores, pensar em estratégias de acolhimento. Porque se a nossa proposta é uma escola que favoreça aprendizagem e desenvolvimento, eu preciso acolher esse aluno nesse espaço, em primeiríssimo lugar, porque eu só vou me dispor a aprender se eu estiver motivada. Se não tiver motivação, não tem aprendizagem. E a motivação, ela não é extrínseca, ela é intrínseca. Eu preciso me sentir bem no lugar que eu estou, eu preciso desejar para que eu possa aprender. Então, a escola precisa criar estratégias de acolhimento, de bem-estar, de ser esse espaço humanizador, né? Como diz o professor César, de se constituir num espaço humanizador. Então, eu acho que a gente tem que repensar a escola no sentido de que é como se a gente estivesse recomeçando o ano escolar. Nós estamos retomando um ano escolar. Foi interrompido 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu não sei, mas foi interrompido. Então, agora nós vamos retomar esse ano escolar de forma que
as crianças vão reaprender essa interação, né? Vão reconstruir as relações e precisa ter um espaço que seja um espaço agradável, acolhedor e rico em termos de propostas de aprendizagem. Eu acho que é essa perspectiva que a gente tem que pensar em termos de retomada da escola. E eu estava vendo também uma discussão que está sendo bem intensa na educação infantil, né? Esse diálogo entre os diferentes setores, saúde, a questão do direito, entendeu? Para se pensar junto, né? Num retorno, considerando tanto medidas sanitárias, a questão dos direitos das crianças, a questão da aprendizagem. Acho que a escola não deve estar sozinha pensando esse momento. O diálogo também em relação a esses setores é importante. Eu acho que esses setores são bem importantes, mas eu acho que nós, como educadores, a gente tem que estar com muita presença, porque nós também passamos por um impacto inesperado, né? Uma interrupção, onde a gente não contava com isso, com esse distanciamento, né? E, principalmente, nenhum professor pensava nessa possibilidade de ter que dar aula nessa condição, né? Essas aulas ensino remoto. Ninguém... É aquela história que os professores da inclusão escolar, esses dias eu estava me lembrando disso e dizendo, é engraçado. Quando, há muitos anos atrás, 1990... que eu comecei todo o processo de... 90 não, até antes, 89, 88, no Rio Grande do Norte, processo de inclusão, os professores me diziam, professora Rita, eu não estou preparado. Eu não sei dar aula para aluno com deficiência. Quando a gente começou o processo de inclusão dos alunos na sala de aula do ensino comum, há muitos anos atrás. E agora, a gente escuta também a mesma história. Eu não estou preparado para dar aula a alunos com deficiência. E agora no ensino remoto, vocês, porque eu não estou fazendo esse trabalho, mas vocês estavam preparados para dar aula no ensino remoto? Não, ninguém se preparou para isso. Mas a realidade exige. Agora a realidade exige, vocês estão tendo que construir estratégias para dar conta da demanda, né? Então, a realidade existe e os professores estão discutindo, buscando estratégias, tentando realizar da melhor forma possível um trabalho que essas crianças possam estar se apropriando desse processo de construção de conhecimento. A gente não sabe ainda como é que elas vão voltar. Nós também não sabemos como nós vamos voltar. O que a gente sabe é que a gente precisa se desnudar de preconceitos, porque todo tipo de preconceito é nocivo. Nós precisamos, sim, nos desnudar de preconceitos, enfrentar a realidade com muita coerência, com muita honestidade, com muita vontade de acertar. E se abrir para a cooperação entre nós, professores, com as famílias e também com muita capacidade de escuta. Eu acho que esse é o momento do professor se equipar, se nutrir desse potencial de empatia que caracteriza a profissão de ser professor. Um professor que não tem empatia, ele não pode ser professor. Ele não tem como ser professor. Porque ser professor significa escuta, uma escuta verdadeira, honesta, realmente com vontade de ouvir o outro e entender. Entender para poder atender, né? E isso na educação infantil é ainda muito mais forte, né? Eu estava conversando com umas amigas minhas e eu estava vendo, né? Acho que foi um saculejo para muita gente, né? Esse saculejo, como a gente diz aqui no Nordeste, é um acordar para a vida. Porque às vezes a gente acaba se acomodando muito naquele tipo de ensino, então acorda, vamos repensar. É o momento da reinvenção, mas essa reinvenção deveria ser diária. O problema é que às vezes a gente fica tanto numa zona de conforto, acomodado, que não atenta para essa reinvenção. Então, professora, eu queria agradecer pela sua participação aqui, foi excelente as suas contribuições,
Você pode ver pelo chat, as pessoas não param de participar, de elogiar, de fazer perguntas. Eu acho que se a gente fosse fazer várias e várias horas aqui, o povo ia, porque a gente ainda está com 170 pessoas, né, aqui com a gente, assistindo. Então, agradecer pelas suas contribuições, pelo seu tempo em dialogar sobre algo que demanda tanta aflição por parte da gente mesmo, né? Que é o professor da sala de aula, o professor do AEE, as gestões também, que também estão tendo que se reinventar, né? Para dar conta de atingir a todos. Deixo aqui o meu agradecimento também em nome das meninas, da Socorro, da Lili, da Neidiana. Agradeço a participação do professor, que ele também realmente contribuiu, sabe que a gente é fã dele também, né? E a gente deixa aberto sempre o canal, né, para comunicação, quando a senhora se sentir à vontade, quiser nos procurar para fazer mais lives dessas, a gente está aqui à disposição. Foi um momento enriquecedor. E a senhora aí para os minutinhos finais, porque também já vai dar 1 hora. A gente passou quase 2 horas, né, em live. Tá bom. Bom, eu também só quero agradecer a vocês todas pelo convite, agradecer as pessoas que participaram e dizer que foi um momento muito, muito rico, muito estimulante, né? Fico muito feliz que a gente possa estar participando desses momentos. Agradeço. E a Silvelena, acho que ela tem também talvez ela vai divulgar, acredito que sim, né? Que ela me convidou para também fazer parte de uma live no dia 1º de junho. Olha, ótimo. Então, nesse dia também nós vamos estar participando para discutir a questão da educação infantil. Ótimo, já vou participar. Para os professores que trabalham com AE, com inclusão, com educação infantil, acho que é uma boa oportunidade também de estabelecer uma discussão. Então tá, um abraço grande para vocês, obrigada, agradeço demais as pessoas que participaram. Enfim, não dá nem para dizer o nome de todo mundo, né? Porque senão vai esquecer. Mas posso dizer para a senhora que o UFC em peso estavam aqui, né? A professora Genia, a professora Silvelena, a Mazé, a Geandra. Tinha muitos orientandos, ex-orientandos seus também, né? Da Adriana. Estava aqui comentando, falando, dando várias contribuições. Muitos professores de sala de recurso também, daqui do Ceará, do Rio Grande do Norte, de outros estados também dando suas contribuições. Foi um alcance bom. Muito. A Geni também foi, eu gostei muito que ela participou e fiquei muito feliz de saber que a Cláudia Valéria também entrou. Foi, e interagindo super, dando muitas contribuições. Depois eu vou atrás dos comentários dela, só para anotar algumas coisas que ela disse. Que legal, porque ela foi me orientando do mestrado e uma pessoa que eu quero muito bem e faz muito tempo que não vejo. Fiquei muito feliz que ela participou. Pois é, eu queria só dizer para o pessoal que a primeira parte da live ela já está salva no IGTV. Assim que terminar essa também eu vou salvar e vão ficar as duas disponíveis no nosso feed. Quem quiser divulgar, é só apertar lá o compartilhar e enviar para quem você quiser. Avisar também que a gente está com um grupo no Telegram, que é um canal de comunicação, onde a gente está botando muito material, artigos, está botando documentos da legislação, né, que estão saindo agora, de informação do professor, né? Então, esses livros, os livros em PDF, as meninas acharam esse da política de inclusão, do AE, da Robin, as meninas acharam na internet, então a gente vai baixar e vai botar lá no nosso grupo. Isso. Legal. A gente vai botar no nosso grupo do Telegram, certo? Para vocês terem acesso ao grupo do Telegram, vocês vão lá na nossa bio, onde tem a nossa fotinha lá, embaixo tem um link, você clica e é redirecionado para o grupo do Telegram. Mas aí você tem que ter baixado o aplicativo no seu celular. Jamília, aproveita e bota lá também o link daqueles vídeos das professoras da sala de recurso. Sim, a gente vai disponibilizar aqui no nosso IGEDO, inclusive. Na próxima semana a gente começa a disponibilizar. Pronto, porque são os vídeos das professoras de sala de recurso com experiências bem interessantes do AE, né? Pois é, então, mais uma vez, obrigada. A live vai já cair e valeu, foi muito importante sua participação. Tá bom. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.